passamos a apresentar Diocese em Evangelização. São Paulo era perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja. Se vocês pegam lá nos Atos dos Apóstolos, o primeiro mártir, Santo Estevão, ele foi apedrejado, e depois o que acontece? Onde que eles colocam as roupas de Santo Estevão? Aos pés de um jovem chamado Saulo, perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja. Até que, no caminho de Damasco, Saulo faz um encontro com o Senhor, tem um encontro com Jesus. E Jesus fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali começa toda uma história de conversão de Saulo para Paulo. Os seus olhos, né, ele começa a enxergar a verdade, então se transforma nesse grande santo, nesse grande pregador do Evangelho. Ambos, né, Pedro e Paulo, dão a vida por Cristo. Pedro, né, é crucificado de cabeça para baixo em Roma, Paulo é decapitado. Ou seja, alcançam a santidade pela coroa do martírio com a graça de Deus. Mesmo sendo fracos, eles alcançam com a graça de Deus a santidade. Segunda mensagem, irmãos, busquemos a santidade. Pedro e Paulo são aqueles que nos ensinam, né, que o caminho de Deus, o caminho da igreja é o caminho da santidade. E que se nós abrirmos o nosso coração, fizermos a nossa parte, o Senhor, Ele é generoso, Ele é bondoso conosco. Ele não nos deixa nas nossas misérias, mas com a sua misericórdia, Ele muda, Ele transforma a nossa vida. Depois a igreja, ela é também católica, irmãos e irmãs. O chamado que nós recebemos da igreja não é um chamado que nos faz um grupinho fechado. A igreja nunca pensou em ser um grupinho fechado. A igreja, desde sempre, Jesus mesmo no final do Evangelho, ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai a boa nova a toda a criatura. Todos são chamados a receber essa boa nova. Então nós, como igreja, né, como membros desse corpo místico de Cristo, nós como, né, aqueles que sucederam Pedro e Paulo, né, no apostolado, na missão, somos chamados a levarmos também a boa nova às pessoas. Nós deveríamos pensar toda noite, ou pelo menos toda semana: será que alguém hoje se encontrou com Cristo através de mim? Será que alguém hoje viu na minha vida, através da minha vida, mesmo que eu não falei o nome Jesus necessariamente, mas será que alguém, através dos meus gestos, se encontrou com Jesus Cristo? Igreja católica, irmãos e irmãs, significa que esse chamado é um chamado para todos. E eu não posso guardar esse chamado somente para mim. Eu tenho que difundir esse chamado, né? Dividir esse chamado, partilhar esse chamado com muitos irmãos e irmãs. Então, também sermos missionários. Pedro e Paulo nos ensinam que ser discípulo é ser missionário, é levar a boa nova do Evangelho. Diocese em Evangelização.